Olá todo mundo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki TV. Hoje é dia 15 de setembro, uma segunda-feira muito produtiva por aqui, então eu já resolvi começar a abrir esse novo compilado, que são os compilados das leituras de setembro e outubro. Vou tentar me organizar de uma forma mais equilibrada, ainda mais porque são os 2 meses mais intensos que eu vou ter nesse segundo semestre, porque é enquanto eu tô terminando o Filhotinho, que é o meu livro. Eu estou chegando a 60% do livro, então é claro que as leituras vão acontecer de maneira mais pontuais, então o compilado vai ser um momento perfeito para poder começar a falar dessas leituras com um pouco mais de frescor na cabeça, porque eu tenho certeza que enquanto eu tô escrevendo o Filhotinho e na reta final dele, a minha mente já tá entrando em parafuso, tá tudo muito se misturando, então eu prefiro fazer o compilado até para ser mais seguro na hora de eu estar falando dos livros. E também, gente, é um saco quando a gente esquece as coisas. Eu já reuni hoje as 2 leituras de setembro, e aí no próximo take que eu fizer de setembro, eu faço a última leitura. Mas assim, gente, foram 2 leituras completamente diferentes, completamente o oposto uma da outra. E aí já vou começar pela primeira, que é Catábases, da R.F. Kuang, ou Rebecca Kuang, para os mais íntimos aí. A Rebecca é a primeira vez que eu li um livro dela e tem veredito aqui no canal. Então, assim, para quem tem interesse no veredito, por favor, assistam esse vídeo lá. Tem tantos detalhes desse livro que eu acho que é melhor você ir pra lá se você quiser saber um pouquinho mais sobre Catábases. Porque é uma leitura Dark Academia para quem ama muito Dark Academia. Foi uma história muito brilhante, muito genial. Eu me apaixonei por esse livro a partir do momento em que eu entendi a ideia e como a Rebecca queria brincar com a nossa cabeça enquanto a gente estava lendo ele. Catábases é muito no sentido de ser um Dark Academia onde a magia é real. Existe um sistema de magia científico, como os Dark Academias de fantasia fazem muito bem. Durante a leitura de Catábases, eu até me sentia meio que lendo A Sociedade de Atlas, da Olive Blake, porque em vários momentos, embora sejam livros de públicos completamente diferentes, em A Sociedade de Atlas a gente tem esse sentimento de a magia ser tão real e tão pulsante, porque ela tem um sistema científico, ela tem a análise, ela conversa com as teorias da física e da matemática do nosso mundo. E é exatamente isso que acontece aqui em Catábases, só que aqui o livro inteiro se passa no inferno, e a gente tem um inferno um pouco diferente aqui, que são os 8 tribunais. Aqui a gente tem primeiro os pentagramas, tem também a organização dela, quando ela tá lá e ela começa a entender como que funcionou tudo. Esse livro vai contar a história da Alice e do Peter. Eles são rivais acadêmicos em Cambridge. Eles são doutorandos em magia analítica. Eles têm um orientador em comum, que é o Grimes. O Grimes acaba morrendo durante o experimento, até um pouco simples. A Alice se sente super culpada porque ela acha que tem a ver com ela. E aí ela toma a decisão de ir ao inferno pra buscá-lo. Porque como a magia é real e você a estuda, então você consegue desenvolver teorias para poder estabelecer coisas mágicas, certo? E realizar a magia. É exatamente isso que Catábases faz. Nesse caso especificamente, o Peter acaba se disponibilizando para ir porque ele tem esse mesmo interesse que ela em trazer o Grimes de volta. A questão é que entrar no inferno para trazer um espectro, uma pessoa de volta à vida, não é tão simples. E aí a gente tem a jornada da Alice e do Peter atravessando os 8 tribunais através de um inferno diferente. É um inferno onde a gente não tem muito fogo, muita violência explícita. Ele é muito uma autocrítica, uma metáfora do próprio universo e do ambiente acadêmico. Rebecca Kuang traz muito das suas particularidades da sua carreira acadêmica. Ela é uma acadêmica antes de ter vivido a carreira de escritora. Então é assim que a gente se apresenta ao inferno de Catábases, onde existem sistemas de tribunais, uma banca avaliadora, onde você tem que se apresentar e defender suas próprias teses, a forma como os pentagramas são feitas com um punhado de giz e quantas contas e matemáticas eles vão precisar calcular para fazer suas descidas, não acabar abrindo um portal errado, essas coisas. Esse é um livro que muita gente falava que ele era difícil, que ele era muito cheio de elementos e muitas referências aprofundadas dos clássicos. Gente, eu acho que Rebecca Kuang foi tão inteligente aqui em trazer de forma muito esmiuçada referências às vezes básicas e só o necessário para que os personagens conseguissem trabalhar os seus estudos e as suas teorias aqui. Ao mesmo tempo, eles trocam essas mensagens, essas teorias e esses pensamentos dentro e fora de diálogos de forma que se torna legível para nós, meros mortais leitores. Então, assim, óbvio que a gente vai ter alguma familiaridade
familiaridade com a literatura sobre Dante da Divina Comédia, Odisseia e essas coisas, mas se você não leu e nunca ouviu falar, ó, tchau e benção, vai ser feliz do mesmo jeito. Esse é um livro autossuficiente, autodidato, ele vai explicar pra você todos os elementos que a própria Rebecca Cohen construiu. E, gente, no final, esse é um livro de fantasia. Então, assim, é um livro de fantasia, meu bem. Se você não entender alguma coisinha aqui, tchau e benção, você não vai precisar. Você só segue o fluxo. Mas não é o que aconteceu comigo. Eu acho que esse foi um livro que me motivou positivamente, porque conforme a história ia avançando, eu entendi aonde a Rebecca Cohen queria brincar. E aquilo, quando ela cria questões de autocrítica ou de crítica a uma indústria, no caso aqui a academia, é óbvio que vai sobrar pra absolutamente todo mundo. Então foi muito, muito satisfatório. O final é muito diferente do que eu tava imaginando, mas eu fiquei tão satisfeita com ele. Ele é muito envolvente e dinâmico. E, claro, esse é um livro que debate sobre você ter tanto intelecto, de ter devotado toda uma vida, todo o seu tempo, a sua juventude a algo e no final, as coisas mais importantes que você precisa, você não tem ideia de como trocar. Então a gente tem personagens muito com intelecto, um tipo de inteligência muito difícil de acessar, enquanto coisas muito básicas, como as relações interpessoais, os próprios sentimentos, as inteligências emocionais, foram tão deixadas de lado ao longo do tempo que eles são tão burros nessa parte, que você fica, pô, tava na tua cara o tempo todo, diva. E ela, não tava não, mas tava. Que daqui a gente entende. Mas é isso, esse é um livro que vai falar sobre a brutalidade da academia, a violência da humilhação dos orientandos, como o orientando, mesmo morto no inferno, continua sendo insuportável e os humilhando, porque ele ainda tem esse poder de estabelecer essa autoridade intelectual e mágica sobre os seus alunos. Enfim, são várias coisas que envolvem essa temática, então pega demais. Espero muito que vocês gostem das 5 estrelas e favoritei melhor da que a Academia do ano. Eu achava que Os Céus Misteriosos ia ocupar o número 1, mas não foi o caso. Foi Catábases que acabou roubando. Aí, no caso, o segundo livro foi A Vilã da Temporada. Que bom que eu peguei uma comédia romântica mais leve. E aí eu falei, nossa, que delícia. Porque era um frescor, assim, descendo sobre minha vida enquanto eu tava tentando me recuperar da leitura de Catábases, que faz você chorar, você rir, você sentir dores também. Mas aí tem A Vilã da Temporada, também não era uma comédia só comédia, tá? Esse livro aqui, ele tem ironia, temas pesados também. Nesse livro a gente vai conhecer já esqueci o nome dela, diva, a Jack, que é a Jacqueline Mathis, né? Eu acho que é isso. Ela é uma escritora que se sente muito fracassada, o número de vendas dela não é muito bom, ela não tá muito confiante com as suas ideias, o bloqueio criativo é uma coisa que se tornou muito comum, ela não consegue produzir, os livros não vendem, então ela toma uma decisão super ousada de se inscrever num reality show sobre casamentos, que é o A Pessoa Certa, que é o número 1 dos Estados Unidos. E aí quando ela toma essa decisão, ela fala, pô, se eu sou tão boa, entre aspas, em construir protagonistas de comédias românticas ou de romance, por que eu não posso me tornar a protagonista de A Pessoa Certa? Dito e feito, ela entra nesse reality e rapidamente ela se torna uma das pessoas favoritas de Marcos, que é o protagonista nesse reality show. A gente tem o Boy, que é o protagonista da temporada, e esse cara é um executivo super carismático, que veio de Chicago, e aí a gente tem ele e a Jack se envolvendo, mostrando ali que eles têm uma química. Só que aí, gente, nunca é fácil pra Jack, coitada. Ela acaba descobrindo que um dos produtores dos bastidores do reality show é o Henry Foster, que é o ex dela. Ela teve um envolvimento amoroso com ele no passado e as coisas acabaram meio que mal resolvidas. Deu pra entender? E aí agora ela começa a perceber que tem essa química incrível com Marcos, que é o protagonista da temporada, e essa convivência ali nos bastidores de um reality show com um boy que tem esses sentimentos escondidos, eles tendo que esconder esse vínculo secreto que tinha, porque é meio que proibido ali por conta da questão dos lugares que eles estão ocupando nesse projeto, nessa produção. E aí, gente, como se não bastasse essas dificuldades, logo depois a Jack acaba descobrindo que nos bastidores do A Pessoa Certa, o time de edição tá editando as cenas e os takes dela e tudo mais de forma que estão produzindo uma imagem de menina má. Então ela tá se tornando a vilã da temporada. Gente, é um desespero, porque você fica desesperado aqui, porque não é possível. A mulher nem foi pra arrumar um amor, tá? Vamos começar aí. Só que ela foi pra poder ganhar fama, pra poder ela ter seguidores, pra poder ela conseguir ser lida, as pessoas gostarem dela, o que é muito mais precioso pra ela. E é isso que tá sendo arrancado dela pelas mãos dos editores lá do programa. E aí o que acontece? Ela vai meio que se ver dividida entre tanto essa relação diante das câmeras dela com Marcos, essa química muito envolvente, ela precisando inclusive defender esse papel de ser uma candidata apaixonada, a ser a pessoa que vai chegar ao final feliz,
feliz do reality show, ao mesmo tempo que tá tendo que pensar muito sobre sua autenticidade, sobre seus sentimentos verdadeiros, sobre quem ela realmente é. E é nesse processo que ela vai se ver, gente, sendo empurrada cada vez mais pra esse lugar, pra essa pose de vilã. Deu a entender? E aí ela começa a perceber que, óbvio, tem uma manipulação midiática, mas tem uma pressão agora do público lá fora, que tem esse ódio sendo constantemente alimentado, afinal eles começam a odiá-la, e também o fato de ela estar sempre isolada em casa, porque agora ela não pode andar pela rua, né? A nova Carol Conká. É isso que eu posso falar desse livro. Só que esse livro é tão interessante porque ele tem essa autocrítica aos reality shows, aos relacionamentos, aos momentos íntimos que ela colocava ali, né? Ela tava construindo um vínculo com o Marcos, que é o protagonista. Então, ela tava sendo ela mesma até certo ponto. Então, quando ela vê que não significa nada, ela tá sendo de um determinado jeito pra poder conquistar esse objetivo, que afinal o objetivo dela é ter uma carreira literária boa. E ela vê que não adianta nada porque a manipulação é muito mais poderosa sobre qualquer coisa que ela possa fazer ou dizer. Ela começa a entender que talvez ela tenha que abraçar esse papel, que ela tenha que bancar mesmo essa pose de vilã e seja o que Deus quiser. É isso que é o livro. E aí a gente tem não só essa autocrítica, mas também essa questão de é um jogo muito perigoso, envolve autoimagem, autodestruição, é muito sobre conseguir sucesso e tudo isso enquanto tem outras pessoas editando uma história de amor. É todos os seus sentimentos sendo jogados e esmagalhados, estilhaçados pelas pessoas que estão tentando devorar você e a sua própria imagem. Eu achava que era só uma comédia romântica de boinha, assim, sabe? Casamento, às cegas, uma coisa meio de ter uma rivalidade feminina que nada, gente, nem é sobre isso. É muito mais sobre a rivalidade dos próprios boys ali. É um triângulo amoroso, mas ele não é esse triângulo amoroso que as pessoas reviram olhos, porque até eu às vezes reviro olhos para triângulos amorosos, graças a Deus. Não tenho encontrado muitos livros com essa tropa, é uma tropa que eu enjoei mais do que desgostei. Eu acho que é por causa do enjoo mesmo. Mas é que a dinâmica é diferente, porque você sabe que tem um relacionamento que de fato tá funcionando, que eu não vou poder falar aqui, e que o outro tá sendo empurrado no sentido de ter outros fatores por trás. Então, o Helm é um personagem interessantíssimo, o Marcos também tem as suas nuances, as suas características, mas até ele é uma figura também diante das câmeras que tá precisando agradar o público como o papel de protagonista. Gente, é muito sobre relações humanas ao mesmo tempo, essa mídia e é demais. Eu amei esse livro. Ele é muito irônico também. Ele chega a ser divertido e engraçado, mas às vezes acontecem umas coisas ultra pesadas, porque tipo assim, tem sentimento ali sendo verdadeiro, as meninas também, as outras candidatas, e como que o Marcos lida com elas, e você sente tantas vezes sofrimento às vezes nesse livro. Então assim, eu diria que ele é uma comédia romântica, uma coisa meio comédia romântica que você vai se divertir com a construção, a jornada dos protagonistas, quem vai ficar com quem no final, mas ao mesmo tempo ele tem muita autocrítica, então ele não vai te economizar, sabe? Você vai levar uns tapinhas na cara sendo a pessoa que você é, assistindo reality shows e tudo mais, e julgando quem é legalzinho e quem é péssimo depois, né? A gente faz isso. Então é muito gostoso, eu amei. É da Lauren Devor. Eu nunca tinha ouvido falar dessa autora. Eu acabei dando 5 estrelas por conta disso. Olá, hoje é dia 24 de setembro, uma quarta-feira. Acabei de voltar de um café, depois de uma tarde com mais amigas, para contar um pouquinho como foi essa leitura final de setembro. Sim, estamos encerrando os compilados de leituras de setembro agora. Eu acho que agora, pro final do ano, eu vou ler bem menos, assim, vai ser bem distoante a quantidade de livros que vocês vão ver ao longo dos compilados. Primeiro porque o ano tá acabando, os principais lançamentos acontecem ali até novembro. Eu não me vejo lendo em dezembro, só se tiver uma leitura extra, alguma coisa específica. Talvez eu leia um livrozinho de Natal, mas assim, talvez também, porque vocês sabem que esse ano eu termino o Filhotinho, que é o meu manuscrito enorme, de quase 200 mil palavras. Estamos em 120 mil agora. Então, assim, realmente tá bem desafiador avançar nesse ato especificamente em que eu estou. Já passei um pouquinho dos 60% do livro, então vocês vão ver aí que são menos livros agora. A gente lê mais no meado do ano, no início do ano, depois de fevereiro e abril. É uma loucura ali também. Mas eu peguei uma leitura que foi assim, setembro foi densamente intelectual, no sentido de ter elementos muito diversos, né? Eu comecei lendo Catábases, fiz a última leitura de A Vilã da Temporada, que foi uma leitura leve e gostosa de ler. E agora, gente, terminei O Segredo Final do Dan Brown. Pra quem não sabe, eu sou fã do Dan Brown. Acho que desde 2012, quando eu li o Código da Vinci. Aí depois eu li Anjos e Demônios. Aí depois eu li Símbolo Perdido. Depois eu li Inferno. O Origem, que é o 5º volume da série das aberturas de Robert Langdon, eu não li esse livro, porque realmente passou um pouco batido. Eu não lembro quando foi o lançamento de Origem. Mas pra O Segredo Final, eu tava muito mais hypada, assim, no sentido porque eu acho que é o último volume de uma série, mas
mas ele também é uma história independente. Você não precisa ter lido Origem ou qualquer outra coisa, ou qualquer outro livro da série pra você ler. Os livros das aventuras de Robert Landon, do Dan Brown, eles são realmente muito independentes. Então você, inclusive, pode ler fora de ordem, como eu tinha feito com Código da Vinci, Anjos e Demônios, mesmo Anjos e Demônios vindo primeiro. É a mesma coisa. Elas não têm aquela obrigatoriedade de você obedecer uma linearidade, mas de certa forma, pra quem lê todos os livros da série, obviamente, as referências estão aqui. A gente tem bastante coisa aqui, tanto um pouquinho de origem, dizem, né, as bocas falando que tem coisas de origem, mas eu senti mais o efeito da leitura de Símbolo Perdido, né? Esse livro aqui vai se passar em Praga. Isso é super importante, porque os livros do Dan Brown, eles estão sempre muito carregados desse urbanismo da cidade, e agora ele traz esse elemento mais gótico de Praga, República Tcheca. Praga é incrível. Eu me apaixonei por Praga lá na leitura de Feitas de Fumaça e Osso. Pra quem nunca leu esse livro da Laini Taylor, leia. Ela é incrível também, explorando Praga por lá. É claro que só um pedacinho, uma parte, trens, localização. Aqui não, a gente vai nos cafezinhos, a gente vai, sério, em todos os locais, a gente vê o misticismo, a mitologia de Praga, a parte da política, da geografia, como que funciona a espiritualidade nesse lugar. São muitos os elementos aqui que são trazidos, mas ele não passa só em Praga. A gente tem alguns pontos de vista, o Dan Brown, ele narra em terceira pessoa, então a gente acaba acompanhando pontos muito distantes da história, que parece aleatório e um pouco solto, mas depois você vai avançando no livro e você percebe que as conexões, elas estão todas ali, e aí vai ficando cada vez mais emocionante conforme vai tudo entrando e colidindo numa coisa só. Esse livro levou 9 anos pra ficar pronto. Dan Brown fala nas entrevistas que eu tenho acompanhado, eu tenho visto muito do material que ele tem produzido, né? Ele saiu aí de casa pra trabalhar um pouquinho, e ele fala bastante como foi um livro que ele precisou esmiuçar bastante ideias filosóficas, elementares, físicas, estudos neóticos da neurociência também, pra poder trazer. E realmente é um livro que pede bastante do Dan, mais especificamente do Robert Landon, esses elementos. Pra gente, tudo tem que ser um pouco tratado com um mero entretenimento. Só que é um grande desafio ler Dan Brown e não se deixar levar pelo misticismo da própria realidade. Você fica com essa sensação, principalmente leitores que vêm de O Símbolo Perdido e que vêm de Anjos e Demônios, Código da Vinci, são leitores que acabam sempre confundindo um pouco a realidade das coisas quando lê Dan Brown. Você vê até onde ele tá questionando tudo, até onde ele tá trazendo a sua própria conjectura das coisas, o que é veredito, o que não é aqui. E é exatamente essa a sensação que era muito nostálgica pra mim quando eu falo de ler Dan Brown, porque o Dan Brown, ele traz essa coisa, essa dualidade, essa ambiguidade da literatura fantástica e sci-fi, desse grande mistério de até onde você consegue trazer isso, e pra você mesmo pós-leitura. É de mexer muito com a coisa, principalmente quando se trata do entendimento da mente humana. E esse é um livro sobre a temática da mente humana, da consciência humana, tanto durante a vida como após a morte. E aqui ele tá super apaixonadinho pela Catherine Salomon, que é uma mulher mais velha, que ele deixa bem claro que o quão lindíssima ela é, até porque o Robert dá pra ver que ele tá apaixonado. Não que tenha um romance, mas é gostoso, assim, ver as brincadeiras, as dinâmicas deles. Eu acho que Dan se deixou mostrar mais esse lado romântico do Robert, acho que até porque são 6 livros aí, o cara vivia sempre solteiro, coitado. E a Catherine, pra quem já leu O Símbolo Perdido, que é um dos meus livros favoritos, ela é irmã do Peter e, enfim, vocês conhecem lá em O Símbolo Perdido a correlação. Ela já era uma mulher muito importante, muito genial, e Robert sempre a admirou muito. Eles ficaram muito próximos lá naquela época, e aí a gente agora tá aqui em Praga, eles vão pra uma palestra e ela vai especificamente e ela acaba desaparecendo de manhã no hotel. Rola ali uma sensação de que o Landon, ele tá muito confuso, você vê que a mente dele tá um próprio caos. Eu acho que o Dan escolhe abrir a temática do livro assim, e ele começa a achar que uma bomba vai explodir, ele conecta algumas coisas ali, uns símbolos, e ele fala, putz, vai estourar uma bomba, né? E aí, gente, cadê a bomba? E ele começa a fazer a contagem, ele fala, putz, vai explodir a bomba, isso no hotel. E ele se joga pela janela na hora que vai explodir a bomba. E aí, acabou que ele pula pela janela e cadê a bomba? Não explodiu bomba nenhuma. E aí os policiais, acaba acontecendo porque ele dá um alerta de incêndio e manda todo mundo evacuar, ele dá uma ordem de evacuação. Então ele criou um caos sozinho por nada. E aí os policiais vêm questionar ele, porque depois eles contam, né? Não, teve realmente uma bomba, a gente desarmou hoje de manhã, a gente quer saber como você sabe disso. E é onde a história começa, e quando ele vai pro quarto, ele procura a Catherine por lá, ele acha que ela tá lá, e ela não tá lá, nem ela e nem o bendito do manuscrito. Então é um pouco sobre isso que a história começa, a Catherine precisando ser salva o quanto antes, ele não tem muito tempo, o tempo é uma questão muito importante nesse livro também, enquanto a gente tem povos em outros lugares que ficam, o que tá acontecendo aqui? Por que isso é tão importante? Porque de repente tem
tem alguém em outro ponto de vista, em outro lugar que não se conecta e de repente se fica meio assim, sabe? Os capítulos do Dan, eu não lembrava, ele é o autor com capítulos mais curtos que a gente lê na vida, gente. Eu esqueci disso. Como assim, ó? Capítulo 24, eu entendo os livros do Dan nunca ter página de topo de capítulo, porque é muito capítulo, senão o livro ficaria gigante. E aí, quando você vê, acabou. Logo aqui, ó, 25. E os capítulos deles são assim, 26. Você pula uma página e já tem outro capítulo. 27. Que já tem outras coisas. 28. Os capítulos deles são assim, gente. 2 minutos, tá? Muito raro. Às vezes você pega um capítulo de 6 minutinhos e é assim. Eu tenho a sensação, até porque eu tô escrevendo, que o Dan chega no final do capítulo e fala assim: ai, já estou escrevendo demais, vou parar, vou pular o capítulo. Capítulo novo. 127. Essa é a sensação. Você tem mais de 140 capítulos. Eu nem lembro mais quantos capítulos foram, mas foi mais ou menos isso. Foi uma leitura que eu fiz uma semana e meia, quase 15 dias, porque eu não precisava correr também, né? Graças a Deus. Eu tava com o calendário um pouco mais tranquilo esse mês, 139 mais o epílogo, então são 140 capítulos. E, gente, eu amei a história. Mesmo vindo de catábases, que eu já tava cansada por causa do elemento intelectual e veio vilã da temporada, eu senti que foi Dan Brown num jeito diferentão, assim, ao mesmo tempo que é um pouquinho do que ele já traz, já tem a assinatura dele, desses elementos simbólicos importantes, o misticismo, algo meio místico, e aí ao mesmo tempo você fica ali na ciência. Como eu não li Origem, as pessoas falam, inclusive, que é pra ler Origem, porque ele fala de IA e de tecnologias futurísticas pra poder se atrelar ao passado e ficar aquela história meio atemporal, aquele future classic, né? Algo que tem elementos clássicos e ao mesmo tempo elementos futurísticos juntos, trazendo aquela experiência, aquele estilo, aquela estética que Dan Brown faz muito bem. Tanto em Código da Vinci quanto em Inferno, ele faz isso em Os Demônios, Símbolo Perdido também é incrível, é uma tristeza não ter esse filme. Eu choro todos os dias pensando como deveria ter um filme de Símbolo Perdido. E falando de adaptação, vai ter adaptação de The Secret of Secret. Não vai ser esse título, que é O Segredo dos Segredos ou O Segredo Final, e vai ser adaptado pela Netflix. Já sabe que se é Netflix, não vai ser o mesmo elenco. Queria. A Sony que detém, eu acho, dos direitos originais, e Tom Hanks seria um sonho, ele de volta. Mas assim, o tempo passou, não sei a idade do Tom, como é que ele tá, mas também é importante, enfim. Mas aí o que eu quero dizer é que eu queria muito uma adaptação que fosse mais... Na verdade, eu queria a primeira adaptação de Símbolo Perdido. Mas eu acho que faz sentido adaptar O Segredo Final agora. Em Praga vai ser incrível. Eu tenho certeza absoluta disso. Esse é um livro, gente, sobre a consciência humana que te deixa muito pensativo, como muitos livros do Dan, que você questiona a sua própria realidade. Aquilo que você, dentro do seu mundo real, normal e fatídico, conhece. Esse é um sentimento muito comum nas histórias do Dan, só que é muito desesperador. E assim, uma das coisas que eu mais sou apaixonada pelo Dan, e ele é uma grande, não sei se eu deveria falar isso, mas ele é uma grande inspiração pra mim na escrita. Embora ele insista em não botar tantos romances. Ele é muito imersivo e atmosférico. Você realmente conhece a cidade, você consegue ouvir a voz dos personagens. A galera que fala tcheco, tem algumas coisas em tcheco ao longo da história, e você percebe como você fica envolvido. O cheiro, a névoa, a temperatura, assim, as coisas góticas de Praga, e aí todos os elementos, é muito simbólico. O Dan é muito visual, você vê isso nele, na forma como ele descreve, na forma como ele explora, então é divino. Eu favoritei porque o livro é muito bom. Você começa o livro muito apegado, muito desesperado. A Catherine desapareceu, ela é uma diva, todo mundo que é fã de Símbolo Perdido ama essa mulher, e o retorno dela aqui tá ainda mais glorioso, mais interessante. Robert tá muito à flor da pele, por ser um livro que finaliza ali o universo, eu acho, né, que não sei se vai ter mais livros. Você vê ali o Robert, ele muito determinado, de um jeito muito pessoal, porque o Robert lendo, ele tá sempre um pouco distante emocionalmente de algumas coisas, porque ele é muito racional e simbólico. Nesse livro ele tá muito... A consciência humana, a mente dele entra em conjunto ali nos conflitos internos. Os conflitos internos de Landau estão muito bem explorados aqui. Foi um dos elementos e um dos eventos à parte, com certeza aí favoritei. É um livro denso, algumas partes só, muito poucas, até porque o Dan não deixa se estender a densidade intelectual quando ele precisa. Ele precisa atrelar isso à neurociência, à noética, a elementos filosóficos, quase como Catabases faz, da F. Kwan. A gente tem dois opostos aqui que fazem coisas muito parecidas em pegar a realidade, as diferenças necessárias e trazer esses elementos para dentro da história para embasar as suas próprias, no caso ali no ambiente fantástico, aqui no ambiente sci-fi, e você acha que tá ali flutuando entre os assuntos, mas não, eu acho
acho que Dan, ele consegue convencer. Esse é a magia do Dan. Ele sempre consegue te convencer. Não é à toa que ele é polêmico. A Igreja Católica odeia esse cara por tudo que ele fez em Anjos e Demônios e Código da Vinci. Então, assim, ele é o cara, ele consegue brincar com a sua cabeça enquanto você lê. Você fica, o quanto disso aqui é verdade. Ele deveria, sério, viver uma vida muito secreta e ninguém deveria saber o endereço do Dan por questões de segurança pessoal. O cara é muito, ele brinca com coisa muito séria de um jeito muito interessante. Então, é muito legal. Eu amo o Dan. Ele é um dos autores favoritos da minha vida. Quero ler Origem, que as pessoas falam que tem muitas referências ao ChatGPT e por aí vai. Eu fiquei, inteligência artificial da Origem, fiquei com vontade. Então, realmente é um livro, assim, muito gostoso. É um livro pra fãs da série, mas ao mesmo tempo eu sinto que é um livro que pessoas que nunca leram o Dan vai conseguir mergulhar tranquilo. Só que eu acho que vale mais a pena você ter lido pelo menos O Símbolo Perdido. Se você ler O Símbolo Perdido, a história já fica mais gostosa ainda por causa da família Salomon, da Catherine e das brincadeiras que eles fazem. Mas aí vai de você também, não tem uma necessidade. Você também pode começar pelo Segredo Final e depois ir pra Símbolo Perdido, enfim. Fenomenal, gente. O Dan é um evento, ele é um acontecimento. Esse R aqui ao contrário é, enfim, divino, sempre muito interessante. E todos os livros... outra coisa, eu já li o Fortaleza Digital, eu nunca li o Ponto de Impacto. Na época, talvez eu teria achado chato. Hoje, com tudo que acontece do IA, eu gostaria de reler Fortaleza Digital, eu acho. Ele é um cara único, assim, eu sou apaixonada. Não é à toa que ele tá chegando a 250 milhões de livros mais vendidos. Tipo assim, 250 milhões de livros vendidos no mundo. Ele é o autor mais realizado do planeta, enfim. Ele é gigante, incrível e, sério, ele não brincou com isso aqui. Voltei. Estou demorando muito a gravar os compilados de leitura de outubro, porque demorou muito alguns livros pra chegar, gente. Mas vou começar pela ordem, conforme eles forem chegando, eu gravo os compilados, como eu tinha combinado. E, voltando com leitura muito boa, pra dar um equilíbrio, porque eu vinha de Catabas e Segredo Final. Eu estava com uma ressaca, gente, do tamanho que não cabia nessa estante, tá? Muito doloroso foi a ressaca que eu peguei, mas eu já sabia como lidar com ela com muita estratégia. Eu sabia que Ana Juan ia me arrancar com guindaste e tudo, eu tinha noção completa disso, e deu super certo, obviamente. Esse livro é o primeiro volume da série Deuses do Jogo, e pra quem é fã aí da série Reis do Pecado, vai viver uma experiência muito gostosa, porque você não precisa ter lido nada da Ana Juan pra ler a série Deuses do Jogo. Afinal, ele é o primeiro volume, e ele é de um casal, cada volume é de um casal. Então, os livros da Ana Juan, você não precisa ler na ordem, não precisa depender de um outro livro pra ler. Eu mesma li a série inteira de Reis do Pecado fora da ordem. Eu comecei, eu acho que pelo Rei da Ganância, aí eu fui pra Rei da Ira, Rei do Orgulho, depois eu li Rei da Preguiça. Ano que vem sai Rei da Inveja. Então, assim, você fica aqui ansioso. Essa é uma série que já foi publicada lá fora e finalmente tá chegando no Brasil, porque a Ana Juan, ela escreve. Ela e a Ellie Wood ficam disputando quem lança mais livro. Essa é a verdade. Só que, particularmente, a Ana Juan, ela faz uma coisa tão especial, gente. Eu já tinha lido Twisted Love, aquela série Amor Corrompido, eu não gostei muito, mas aqui ela me agrada tanto. Graças a Deus eu li Partindo para o Ataque. Esse é o primeiro volume de uma série Spot Romance da Ana Juan. Eu nunca tinha lido o Spot Romance dela. Sei que ela tem algumas histórias assim, e foi muito gostoso ver que a Arquero trouxe Deuses do Jogo, porque realmente tá muito bom. Pra quem é fã de Reis do Pecado, assim, a história combina. Porque na Juan, ela gosta de calar os personagens pra trabalhar. Então, o livro não é sobre eles, mas ela sempre acaba trazendo e mesclando elementos. Alguém faz parte de um evento, alguém é dono aqui de uma coisa que vai ser importante na história. Ela vai cruzando as tramas e subtramas e escalando os personagens do universo ao redor. Eles não caem em desuso, entendeu? Eu gosto disso nela. Aqui a gente tem muito disso. O Ash, que é o protagonista, ele já tinha sido citado em 3 livros da série Reis do Pecado, eu acho. Ele era cliente da Sloane, Rei da Preguiça. Na verdade, ele era um dos jogadores favoritos da Penny, que é a irmã mais nova da Sloane. Ele também foi citado em Rei da Ira. E como eu li tudo de um ano pra cá, então foi muito satisfatório pra mim ter vivido isso. Assim, em Partindo pro Ataque, finalmente ter o Ash Donovan dominando a cena. E ainda mais no futebol, sabe? Foi muito gostoso. E o romance dele aqui é com uma bailarina, que é a Scarlett DuBois. A Scarlett DuBois, ela é irmã do Vicente DuBois. O Vicente e o Ash, eles são do mesmo time de futebol, só que eles são rivais, assim, não se dão muito bem, e por causa de umas brigas, os escândalos que acontecem em campo, eles têm uma temporada catastrófica, e aí, como uma espécie de punição, o técnico manda os dois pra fazer aulas de balé durante o verão ali, durante as férias da data FIFA, enfim. É futebol inglês, então a gente pode brincar aqui com umas coisinhas.
E aí, o que acontece? A professora deles, a do estúdio de balé, vai ser a do boy, vai ser a Scarlett, né? Então ela vai dar aula pro irmão dela e pro arquirrival do irmão dela, né? Gente, é tão gostoso ver dois jogadores de futebol sendo massacrados pelo balé, o estúdio de balé. Que bom que a Ana Juan entendeu isso, porque a última vez que eu vi isso acontecer, gente, foi lá em Treinando com o Papai, lá na Disney. Vocês lembram disso? Ai, o The Rock, Downey Johnson, maravilhoso apanhando no balé. Então, foi exatamente isso que aconteceu aqui. E eu lembrava disso o tempo todo, porque eu amava esse filme na infância. E aí eu adorava, porque aqui era uma situação diferente, obviamente. Tem um romance acontecendo aqui. É um livro mais adulto. E aí a gente tem a Scarlett domando, ensinando disciplina, obediência e controle para um cara arrogante, um cara explosivo, como o Ash é. Inclusive, esse era um dos grandes problemas dele com o futebol e com o esporte no sentido geral e até com a vida. A impulsividade dele, a forma como ele se explodia muito rápido, atrapalhou muito ele na vida. E o balé vai ensinar muito sobre controle pra ele. Só que a forma como a Scarlett comanda as aulas, sabe? Todo mundo tá acostumado a gritar com o Ash pra poder controlá-lo de alguma forma, seja os pais, ou o técnico, enfim. E aí, quando ele encontra a Scarlett, ela, uma bailarina, sabe, muito resiliente e que não vai precisar gritar pra colocá-lo no chão. E os alongamentos, meu amor. Vocês entenderam onde eu quero chegar? E aí, obviamente, a gente tem todo o passado da Scarlett. Ela sofreu um acidente, acabou saindo dos palcos por causa disso. Ela tem alguns traumas ali em relação a tudo isso. E até mesmo dar aula, ensinar o balé, tanto pro Vincent quanto pro Ash, vai expor-la a sentimentos e coisas muito difíceis que até então ela não sabia lidar. Os livros da Ana Juan trabalham muito bem isso, né? A gente tem personagens com passados sombrios ou não, com uma vida complicada no momento, que acabam expondo isso em suas aproximações forçadas, em suas relações de trabalho, numa mudança de fase, a nova realidade em que eles são inseridos. E ela faz isso muito bem aqui. Eu gostei. É um calhamaço que entra... Claro, se você tirar aqui, vamos lá. Se você tirar os capítulos de Rei da Inveja, tá? Já vai embora aqui umas 10 páginas, 15 páginas. Se você tira a cena extra, que eu li, eu amei. Tá? Já vai mais embora 10 páginas. Se você tirar a cena bônus. Aí se você tirar o epílogo 2, que tem o epílogo 2, ela tem 2 epílogos aqui. Tem o epílogo 1, que é só do Adil, do Steven, dos meninos do time conversando. Eles tinham um clube do livro. Gente, um clube do livro pra ler romance de dinossauros. Aí você chega a 500 páginas de romance. Mas mesmo assim, deu pra ler uma semana e meia. Eu sempre li ali num pedacinho da parte da manhã, nas minhas aulas de cardio. Como eu tô na reta final do livro agora, em outubro e novembro, as leituras estão mais espaçadas, né? Mas aí, ao longo dos próximos takes eu mostro pra vocês também as minhas demais leituras de outubro, que entregaram muito. Mas é isso, eu acabei favoritando o livro. Eu acho que a Ana Juan é uma autora que me agrada muito em Reis do Pecado, mas eu acho que ela tá cada vez melhor, sabe? Estabelecer formas de desenvolver o romance. É clichê, aquece o coração, beleza. Mas ela consegue trazer temas densos, importantes, complicados, complicando quando precisa. Ela não economiza, gente. Ela não economiza os personagens, ela não economiza o leitor. É divertido, é engraçado ver dois brutamontes ali num estúdio de balé sofrendo com um plié, sabe? Mas no fim, a gente percebendo como ela quer falar sobre uma coreografia, sobre como a vida é, como a dança da vida e a brutalidade, como as coisas precisam ganhar novos significados. Ela sempre ressignifica muito os rótulos que os personagens têm, né? Que às vezes você acaba rotulando os personagens, seja na série Reis do Pecado, porque eles são bilionários e acabam sendo muito carregados daquele tipo de pecado, como a ganância, como a preguiça, como a ira, ou agora na série Deuses do Jogo, quando eles comandam muito o meio de campo, o esporte em que eles estão. Eu acho que o próximo livro da série Deuses do Jogo ainda é no futebol inglês. Eu queria muito ver o Vicente. É que eu não pesquisei nada sobre a série Deuses do Jogo ainda pra ver. Eu tô com medo de pegar spoiler. No TikTok tem muito spoiler da série Deuses do Jogo, então assim, eu tô evitando. Mas eu queria muito ver o Vicente do Boys, que é o irmão da Scarlett e que praticamente tá aqui o livro inteiro, porque ele é o rival aqui do Ash, aparecer mais nos próximos, encontrar ali uma conexão mais profunda no futuro. Então são esses elementos assim que me fizeram eu dar 5 estrelas pra ele. É um livro que você não precisa quebrar muito a cabeça. Pra mim, que vinha de Catábases e o segredo final, foi perfeito. Caiu como uma luva, meu amor. Eu não aguentava mais queimar neurônios, entendeu? Ainda mais agora que eu tô na reta final do livro. Eu tô pegando, gente, umas coisas mais leves pra ler. Uma fantasia com um pouco mais leve, mais YA, uma distopia, uma Ana Juan, entendeu? Então é por aí que eu tô caminhando e tô amando demais as leituras por causa disso. Voltei! Esse aqui é o último compilado de outubro, mas aí a gente vai continuar por aqui. Gente, eu tava com tanto medo de não gostar desse livro, mas eu amei!
Enfim, eu gravei um vlog, na verdade, de reações, mais do que vlog de leitura. Foi longos takes ao longo de 4 dias, eu acho, lendo Elite de Prata. E finalmente vim aqui pra falar com vocês no YouTube. Gente, isso aqui é bom, cara. Isso aqui é bom. É bom mesmo. Esse é um livro narrado em primeira pessoa. E pra quem não sabe, ele é uma romantopia. Eu vou fazer um vídeo só sobre romantopia pra vocês, explicar melhor como que funciona o gênero. E ele não é uma romantasia. Eu não achei ele com elementos fantásticos, assim, muita gente falando de vibe Rainha Vermelha, vibe Estilhaça-me, que tem mais magia, mas ele é menos magia ainda. Eu sinto que ele tem um conceito mais biotecnológico do que a magia por si só. Tudo ele consegue explicar na biotecnologia. E claro, óbvio que o resquício de magia que tem é por conta dos poderes psíquicos. A gente tem um mundo onde houve a última guerra e por conta das toxinas, das biotoxinas, das bombas, parte da humanidade acabou sofrendo modificações genéticas. E aí a gente tem os mods, que são os modificados, e a gente tem os primais, que são os seres humanos normais, puros, meros mortais, como a gente. Acaba que houve um golpe de estado, o general desviveu ali o presidente e tornou toda a nação um continente totalitário dominado pela classe dos primais. Então, os primais, eles não só mandam no mundo agora, nesse continente, nessa nação, mas também acabam estabelecendo militarmente o controle sobre os modificados. Então, eles hoje são caçados, enfim, poderes psíquicos, que são a maioria dos poderes e das habilidades que os modificados acabaram gerando no último século, é algo fadado à morte. Então, você pode ser tanto morto, eliminado, como você pode ser enviado para um campo de trabalho e ali ser usado quase como um escravo. A nossa protagonista é a Ren. A Ren, ela é uma modificada, filha de pais modificados, eu acho, foi isso também, e ela viveu com o tio dela numa plantação, numa fazenda, e a vida dela foi muito boiadeira, assim, bem garota da roça mesmo, e aí ela acaba sendo levada depois de um evento, que acaba ela se infiltrando numa operação militar da Elite de Prata, da Brigada de Prata. Isso tudo, gente, porque a Ren, ela trabalha junto com o tio na rebelião, e existe a rebelião dos modificados, porque o objetivo deles é continuar existindo e se defendendo. Ela perdeu os pais em muitas dessas operações e missões, é onde ela ficou órfã e foi criada pelo tio dela. A questão é que a Brigada de Elite acaba selecionando para ela entrar numa espécie de elite militar, que é os Elite de Prata, que são os Silver Elite. Esse é um mundo extremamente distópico. E o que eu quero dizer com isso é que ele tem todas as configurações da distopia. Então a gente tem aqui ao longo as brigadas de estanho, de cobre, a forma como a nação se desenvolveu militarmente, todo mundo é muito controlado, os armamentos, as biotecnologias que existem. Entende quando eu falo que esse livro praticamente parece que é a Bíblia da romantopia? Porque a romantopia tá entrando realmente em conceito, em questão. Frankfurt falou muito sobre isso, porque realmente a romantasia, inclusive, eles estão procurando romantasias mais futurísticas, eles estão atrás de elementos mais pós-modernos, e Elite de Prata é todo assim, gente, desde motoboys e tecnologia acontecendo. Pra quem é fã de Estilhaça-me como eu, meu Deus, isso aqui caiu como uma luva, só que ele tem muita coisa dos elementos de Quarta Asa. Assim, eu senti totalmente a vibe, porque ela vai conhecer o Cross, que é o filho do general, e aí ele, obviamente, configura ali como a maior figura de inimizade, ele é o maior inimigo dela, só que ela tá escondendo seus poderes, porque os modificados, quando eles usam os seus poderes, as veias ficam prateadas, aparecem sobre a pele. Só que a Ren, quando ela usa os poderes dela, as veias dela não se alteram, elas não aparecem. E aí ela consegue esconder muito melhor a magia dela. Só que ela não é só uma modificada com um poder psíquico, ela não é uma empata, ela também é incitadora. Ela tem 4 poderes ao longo de toda a história, alguns ela tem mais controle, outros tem meio que pouco controle. Ela é extremamente poderosa, e aí ela disfarça tudo isso pra continuar sobrevivendo dentro da Brigada de Prata. A questão é que o Ren, que é o filho do general, ela vê ele como inimigo, mas ele acha ela meio... ele é muito arrogante e ele desconfia muito dela, então ele fica assim, de olho nela, sabe? Eu adoro isso, porque configura como um inimigo a amantes, mas ao mesmo tempo eu vejo muito como ela tenta segurar pra não ser dada muito como inimiga, porque qual seria a motivação dela, sabe? Então, eu amei isso. O livro é narrado em primeira pessoa, com muitos diálogos e baixa construção de mundo, o que significa que por mais que a gente tenha muitos elementos distópicos, muitos elementos políticos, a gente tem a última guerra de pano de fundo, o impacto social que isso teve nas famílias que existem, subexistem hoje, a
ainda é pouco comparado a romantasias que acabam trabalhando capítulos inteiros. Não, a gente tá ali sendo jogado no meio dos eventos, as coisas começam a acontecer e você vai ali aos poucos entendendo onde a gente realmente tá. A Ram Darrington, nossa protagonista, ela é sem papas na língua, sabe? Ela meio que é datada como arrogante, como ela tá sempre rosnando. E você vê que isso é uma coisa que ela usa pra se defender, mas que é o que realmente vai chamar a atenção do Croix, assim, da forma como o relacionamento deles vai ficando mais próximo, como eles vão ter que conviver cada vez mais perto, porque ele vai acabar sendo o treinador ali da brigada dela. A gente vai acompanhar as fases de treinamento, como ela tem que, inclusive, lutar com outros primais pra poder sobreviver, né? Você tem que sobreviver, você acaba matando no meio desse processo pra poder ser selecionado. Ela precisa estar ali dentro, ela precisa chegar ao local da Elite de Prata justamente pra agir como uma espiã dupla pra rebelião. E ela tem poderes psíquicos e ela acaba conversando sempre com um tal de um lobo, que é uma pessoa que fica do outro lado, trocando informações com ela. E aí ela tem esse lobo que é uma espécie de válvula de escape, onde ela consegue ser ela mesma. Ele chama ela de Margarida, enfim, essas coisas. Então é muito legal a forma como isso vai se estabelecido. Tem esse pano de fundo do poder dela sendo explorado ao longo da narrativa. E, gente, é muito bom. Não dá pra falar muito, né? Eu adorei a ideia de que ele tem algumas coisas de quarta asa, porque ele tem esse negócio das brigadas. Aí tem os personagens secundários, eles atuam muito ali junto com a protagonista do enredo. Porque, gente, em romantasias, a gente pega muito, assim, mais os protagonistas ocupando grande parte do enredo. E aí a gente tem personagens secundários que atuam com pouquíssima influência e poder. Já que não, a gente tem os personagens secundários muito envolvidos diretamente. E eu simplesmente amei isso. Eu amei a dinâmica, eu amei a escrita. Eu amei como, de repente, tudo para desenvolver o romance, como os elementos românticos vão se aprofundando. Tem bastante hot, ele, foi o que eu falei, ele é adulto, ele é mais 18, ele tem gatilhos, tá? Então fiquem atentos a esses temas também. Mas, ao mesmo tempo, ele é uma farofa. Ele é uma farofa pura, 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 bem quentinha, manteigada, que nem Quarta Asa é, gente. Que eu falo pra vocês. Quarta Asa, ele é um livro que ele não é perfeito. Ele ainda tem muito mais defeitos do que Elite de Prata. Eu acho que Elite de Prata acerta onde Quarta Asa erra, por exemplo. Quarta Asa, ele tem dificuldade de estabelecer coreografias de batalha, até porque tem dragões e tem batalhas e tem seres alados, é um pouco diferente. Aqui é mais moderno, mais tecnológico, mas aqui a autora Dani Frantz, que sabe lá quem é essa pessoa, né, às vezes pode ser uma autora conhecida que a gente já leu, como alguém que a gente de repente nunca leu e que inaugurou um novo nome de repente para conseguir um público novo, a gente não sabe, a gente tem as teorias apenas. É uma pessoa que faz isso melhor, que trabalha melhor esse gênero, sabe? Então você vê que executa melhor do que Rebecca Yarros fez, embora a gente tá tentando fazer uma comparação meio diferente aqui, porque é uma romantopia e uma romantasia, são coisas diferentes. Mas realmente, assim, Elite de Prata entrega muito. Ele prende muito rápido. Eu gosto das relações emocionais dos personagens, justamente porque a gente trabalha poderes psíquicos, a gente trabalha os poderes da mente, como você incita e explora a emoção do outro. Isso é muito importante na história como um todo. Então, realmente, assim, é muito bom. E até onde você vai realmente ser você e aquilo que você não pode ser. Tanto por parte da Ram, por parte do Croix, por parte de outros personagens secundários. A história do passado da família, não só da Ram, mas do Croix também. É a relação familiar que ele tem com o pai dele, que é general, com o irmão dele, com todas as demandas políticas que ele também tem que lidar. Eles ficam divididos entre desejo, entre dever, entre a política, entre viver ou morrer, né? Às vezes eles se colocam ali nesse quesito. Então, realmente, assim, gente, entregou demais. Eu amei esse final. Pra quem não sabe, ele é uma trilogia. Não tem a sequência ainda. Eu nem sei se ela foi anunciada lá fora, porque eu não vi nada sobre sequências. E eu sigo o Dani Frantz no Instagram e não apareceu nada. É só Silver Elite mesmo. Eu vou até confirmar aqui agora pra vocês. Ou eu tô maluco, ou eu realmente vi alguma coisa aparecendo. Sequência é Broken Dove. Aqui, ó. Broken Dove, que é do nomezinho dela, né? Ela é chamada de Pombinha. Cada pessoa chama ela de um jeito. Tem vários. O tio dela chama de passarinho, aí o lobo chama ela de Margarida e o Croix chama ela de Pomba. Então é Broken Dove. Eu não entendi essa... Eu acho que é a jacket e por baixo tem o Light to Everyone, né? Minta pra todo mundo. Ele vai sair em maio do ano que vem. Então a gente ainda tem uns 6 meses até ele sair lá fora. Então provavelmente a sequência deve sair no final do ano que vem aqui. A Paralela não costuma demorar a lançar sequências. Eles são bem rapidinhos. São mais rápidos em questão
questão de anunciar livros e traduzir e tudo mais. Eles fazem isso quase que simultaneamente. Pelo menos a Paralela, no geral, é um selo que se comporta muito assim com livros estrangeiros. E, gente, eu tô apaixonada. Porque eu que vim de leituras muito densas como Catabas e Segredo Final e depois fui para um romance, spot romance, como Partindo para o Ataque, acabei caindo numa surpresa muito gostosa, muito leve, tem muitos diálogos. Ele não tem, gente, esses parágrafos extensos. Tem gente que se incomoda, é bem raro, sabe? Você vê a história sempre acontecendo o tempo todo de forma muito expositiva. É uma tentativa de Danny Francis de apresentar a Romantopia de um jeito mais fácil para ser digerido, justamente porque tem uma proposta diferente do que tá bombando atualmente, sabe? E mesmo assim ele ainda cai um pouquinho na fantasia, o que eu gosto. Eu gosto quando a gente traz algumas romantopias ainda com questões que já acabam esbarrando, assim, roçando na fantasia. Sensacional, assim, gente, entre cicatrizes e queimaduras e veias prateadas e poderes psíquicos e emoções. Sério, simplesmente amei. Eu dei 5 estrelas, eu fiquei pensando depois se eu não tava muito emocionada, porque eu sou muito emocionada avaliando o livro. E o final desse livro aqui, gente, tem um cliffhangerzão, que é pra você ficar, assim, essa carta aqui, que você fica louca. Mas enfim, acabei dando mesmo, e é isso. Voltei, hoje é dia 16 de novembro. Tem bastante tempo que eu não volto por um compilado de leituras, mas é porque realmente os últimos 15 dias de novembro foi uma loucura, gente. A Black Friday, as leituras que estão acontecendo. E resolvi trazer 2 leituras hoje, atualizadas pra vocês, porque agora eu tô retomando mais no meado de novembro as gravações dos vídeos do YouTube. Então, vamos lá. Primeiro eu vou começar com essa, que finalizou a trilogia e pegou muito no meu coração, Fearless. Ai, gente, eu ainda não me recuperei dessa leitura, embora tenha bastante tempo, já tem uns 15, 20 dias que eu terminei e ainda tá assim, que falar sobre isso aqui. Primeiro que, pra você que ainda não leu Fearless, não se preocupe, eu não vou dar spoilers aqui, não é minha intenção. Eu nunca dou spoiler dos livros, justamente por causa disso. Só que eu vou dar um pouco de spoiler de Powerless e Reckless. Então, se você não leu a trilogia, se você não leu Powerless, se você não leu Reckless, eu recomendo que você pule pro próximo livro. O tempo tá aqui marcado, mas também fica nos capítulos do YouTube para vocês, tem uma minutagem na descrição também. Eu recomendo que vocês façam isso para vocês não pegarem spoilers dessa leitura aqui. Foi uma leitura que valeu muito a pena, ainda bem que eu investi muito tempo e dedicação para essas leituras de novembro, porque realmente fizeram muita diferença, só que ao mesmo tempo elas bagunçaram muito a lista de melhores do ano. Já começo avisando que vai ser difícil tentar fazer essa lista agora, tá muito confuso, muito intenso pra mim. Tudo que a gente lembra lá do final do livro 1 e 2 é que depois de toda aquela fuga que aconteceu em Reckless, a Paige Grey tá nas mãos do Kit de novo. E muita gente, inclusive no Instagram, veio me perguntar, porque esse é um livro sobre casamento político e eu não tinha lido a sinopse quando eu fui ler Fearless. Então, quando eu abri e comecei a ler, eu falei, ué, o que tá rolando aqui? Porque realmente eu não esperava que o Kit ia entrar nesse lugar, nesse enredo. Por quê? Muita gente compara essa trilogia com a série da Rainha Vermelha. E, gente, não é algo ruim de se fazer. Por quê? Lá atrás, a Lauren Roberts já tinha falado lá no início, quando ela não era famosa, quando o Powerless não era conhecido, que ela tinha se inspirado um pouco em A Rainha Vermelha pra endossar a história. Eu entendo 100% o que ela quer dizer, principalmente agora terminando a trilogia, do porquê pra ela foi tão importante se inspirar a Rainha Vermelha. Só que eu entendo as pessoas questionarem, mas isso não pode ser um motivo 100% de preocupação. O que eu não concordo é esse comportamento do fandom, e às vezes a partir de um desconhecimento, às vezes é uma galera mais novinha, que há 10, 15 anos atrás não tava lendo livros, né? Eu sou millennial, então eu acompanhei toda a era da Rainha Vermelha, a galera da geração Z mais velha também acompanhou a era de Rainha Vermelha, leu a série, sabe que a Rainha Vermelha veio primeiro, então acho muito injusto esses comentários e esses apontamentos de dedo, às vezes completamente sem sentido, quando falam que a Victoria Veyard que copiou a Lauren, mas eu também não acho justo vocês falarem que Lauren plagiou a Rainha Vermelha, tá? Não é uma coisa também que eu defenda, porque são muito diferentes, né? Todo mundo, gente, olha só, quando a gente fala de tendências e arcos de romance, ou até tropes literários, qualquer um pode sentar e escrever as tropes e os arcos maiores que a Victoria Veyard da Rainha Vermelha usou pra escrever. Não significa plágio. Eu acho que tá muito ligado a algumas tendências
nuances que acontecem na literatura. Por exemplo, eu tô escrevendo um romance de Gap e também tô escrevendo romances proibidos no Filhotinho. E isso inspirado em muitos livros que eu li ao longo da minha vida, também um pouco inspirado em tendências e tudo mais. Mas isso não é plágio, porque a partir do momento que eu sento pra fazer, é eu fazendo a minha história, a minha bagagem como um todo, se condensando ali. O que a Lauren Roberts fez em Powerless é mais ou menos isso também. Você vê que tem muito da bagagem da literatura e daquilo que ela mais amava aqui. Só que eu acho ainda um pouco injusto só apontar dedos de que ele parece a Rainha Vermelha, porque mesmo eu que li a série toda de Rainha Vermelha, acho que não se parece, mesmo os enredos maiores sendo semelhantes, eles têm a sua semelhança, mas isso não significa que um livro se pareça com o outro. A gente pode ter mesmas tropes, mesmos enredos em séries e universos completamente diferentes e isso ser executado de uma maneira muito diferente, tá? Então eu acho que é aqui que a gente chega nessa discussão quando eu falo que é errado, sim, apontar o dedo pra Lauren Roberts e falar que ela copiou a Rainha Vermelha. Até porque eu sou uma pessoa, particularmente, que eu não sou muito fã de A Rainha Vermelha. Eu gostei muito dos primeiros 2 livros, se eu não me engano. Acho que A Prisão do Rei me agrada até certo ponto, mas de Tempestade de Guerra, assim... Enfim, vocês sabem que eu não gosto nem um pouco. Mas enfim, tô falando dessa polêmica pra dar uma contextualizada, pra vocês entenderem a partir do meu ponto de vista, tá? Esse é um livro onde Kit, como rei, vai pegá-la pra fazer casamento, pra poder construir uma nova estrutura política. Ele quer unir um rei notável a uma rainha comum pra mostrar que ele é diferentão. O Maven, lá em A Prisão do Rei, ele não fez isso. Quando ele pega lá Mary Barrow e leva ela pro castelo, ele tá meio que agindo como ela não é a rainha, ela é uma prisioneira política ali. Lembra que ela tinha que aturar o Maven nos jantares? E era um saco aquelas cenas, inclusive. Era um saco quando a Mary Barrow e o Maven estavam o tempo todo no livro como se eles fossem uns mocinhos. Eu falo que eu não gosto muito da Victoria Verde, que ela gosta dos personagens errados das histórias dela. Ela gosta mais das pessoas que não agradam ao público geral. E eu vejo muito Lauren Roberts fazendo todo o inverso, sabe? O Kit, ele tinha tudo pra estar no centro da narrativa, porque ele é um rei notável, ele tá no lugar do pai dele, ele tá abrindo espaço pra uma comum entrar como rainha, tentando provar que uma estrutura diferente foi colocada, que ele não é igual ao pai dele, ele fica o tempo todo tentando demonstrar que ele é bom, que ele tem boas intenções. E muitas vezes as pessoas vão achar que isso é muito parecido lá com a Rainha Vermelha, porque o Maven lá ficava, Mary Barrow, sente aqui comigo, sabe? Mas não é isso. Até porque não é o Kit que é o centro da narrativa. É o Kai e a Paige Grey. Isso traz muito alívio emocional pra mim. Eu até falei no Instagram em comentários com os leitores discutindo sobre isso nos conteúdos que eu gravei, que lavou a minha alma. Lavou muito a minha alma ter encerrado a trilogia de Powerless desse jeito aqui. E é o Kai retornando pro centro da narrativa de Lia, dividido entre a lealdade do irmão dele e pela mulher que ele tá completamente apaixonado, e é sobre essas circunstâncias que os dois vão ficar mais próximos. É ali que a Lauren Roberts escolhe aproximá-los mais uma vez. Só que aí, em paralelo, tem muitas dinâmicas externas que vão questionar a legitimidade do Kit, e a resistência vai ganhar novos conflitos, né? Vai ter um embate ainda mais inflamado sobre a redefinição do sistema político e social de Lia. Esse é um livro, o amor pode ser brutal, porque é exatamente isso, né? A Paige Grey é levada de novo para uma prova de expurgo para ser comprovada se ela realmente é uma rainha, se ela tá à altura daquilo ali. Esse livro fica muito tenso e muito doloroso porque a gente tá tentando arrumar algo que vem de um sistema muito violento. É como se Paige Grey e o Kai tentassem abrir espaço para uma vida comum onde não cabe. Como que se cura feridas tão abertas de algo que se perpetuou por tanto tempo como um veneno ali correndo dentro daquele universo, dentro daquele reino? Como que você consegue seguir em frente depois de tudo isso? Como é que entre acordos políticos, alianças muito improváveis, obviamente, com uma expectativa pública, inclusive, que vai ser colocada ali, a gente consegue dar um lovers para aquilo que começou como enemy, lá no primeiro volume. Então é onde eu falo que o amor aqui tem muito preço e é brutal. Ele coloca os personagens no lugar de muita dor. Não é o amor ou o romance que a Lauren Roberts vai escolher para solucionar os problemas. É importante falar isso. Eu gosto disso, inclusive. Você não escolhe o romance e o amor apenas para ser uma via fácil para trazer uma resolução para 1 milhão de conflitos que vêm se acumulando. Trilogias, normalmente, né, elas têm essa cara desesperadora no livro final, mas a gente já vinha vivendo isso desde o 2. O Reckless é uma excelente sequência, um excelente ponto de transição nessa trilogia, porque ele realmente não tinha cara de
livro 2. Ele vinha adensando muito o universo, mesmo que estava ampliando o mapa, para poder trabalhar esse conflito romântico de uma maneira bem grandiosa, que vai corroborar aqui. Fearless acaba tendo um peso emocional muito grande, ele é mais denso psicologicamente, não só para os personagens, mas também para os leitores. Enfim, eu amei como a Lauren Roberts acabou se propondo a trazer à tona assim, não, esse livro aqui vai ser diferente, vocês vão gostar disso aqui. A Lauren Roberts acabou se revelando uma autora muito madura, com uma escrita adulta também. Ela pode trabalhar livros ainda mais complexos no futuro, porque ela tem mão para isso, porque ela consegue equilibrar isso muito bem, com muita sensibilidade. É uma romantasia mais soft, mais leve, eu falo, livros que adolescentes conseguirão abrir para ler, sem deixar de ser poupado, sabe? A Lauren Roberts ainda constrói uma experiência violenta, uma experiência densa, emocionalmente tensa, política, trabalha luto, trabalha morte, trabalha sobrevivência, trabalha questões de identidade de uma maneira muito profunda e mesmo assim sendo vulnerável numa jornada que termina numa experiência bem de despedida mesmo, assim, gente. Eu preciso ler Powerful. Eu ainda não li, mas eu amei. É definitivamente muito bom. Eu dei 5 estrelas e favoritei Fearless. É o meu livro favorito da trilogia e que autoras consigam trabalhar distopias como a Lauren Roberts trabalhou no futuro, porque eu amei. Agora a gente vai falar de Brilho da Chama Eterna. Eu não acredito. Gente, essa pintura trilateral mais laranja, que o primeiro é amarelo, tá na estante, mas isso aqui tá muito lindo. Ele tem 628 páginas, foi responsável por não ter escrito quase nenhuma palavra desde o dia 5 de novembro. Aqui tá belíssimo. Eu já tinha começado ele um pedacinho, na verdade. Eu li em outubro isso aqui, até o capítulo 8, e eu li tudo isso em novembro. E é um livro muito intenso, é um livro muito louco, desesperador. Pra quem tinha saído de Fearless, foi meio que viver algo meio no mesmo nível, mesmo sendo o volume 2 de uma saga, porque ele não é uma trilogia, ele tem mais livros. Eu não sei se são 4 ou 5 livros, eu realmente tô por fora. Não tô acompanhando as movimentações na gringa, porque eu não quero pegar spoilers. Então eu tô completamente só focando nos livros quando vierem pro Brasil. Nesse caso aqui, a gente tem a sequência Despertar da Chama Eterna. Tem no compilado de leituras de março, se eu não me engano. É um livro que eu coloquei como favorito do ano, como o melhor de 2025. Ele talvez só perca pra isso aqui. Isso aqui foi brilhante, literalmente brilhante. Pra quem não sabe, esse é um livro que se passa no continente de Emarion. E a nossa protagonista é a Jean. Ela é filha de uma curandeira que desapareceu na noite de um evento chamado Forja. Horas antes, ela tinha visto a mãe dela conversando com um descendente cheio de cicatrizes. E aí ela achou estranho, mas deixou quieto lá. E aí a mãe dela desapareceu. Nesse mundo, a gente tinha as terras em aldeias, assim, né? Eles adoravam as deusas da chama eterna. Os humanos viviam naquele lugar. Até que 9 descendentes desceram e dominaram tudo e reconfiguraram tudo. Eles baniram a deusa da chama eterna, proibiram a religião, tornaram as terras mortais. Mesmo engravidando humanos e gerando seus descendentes, eles proibiram crianças híbridas, miscigenadas. Há esse apagamento cultural, há essa eugenia acontecendo, essa invasão a esse território, a esse lugar. Então a gente entende o lugar que a Jean vem. Só que o que acontece? Emorion se dividiu em 9 reinos e cada reino vem de um lugar de uma magia, de um descendente, e parte de uma linhagem dessa magia. Essa magia, ela é manifestada de muitas formas, mas principalmente através da cor dos olhos. Então, em Lumos, os olhos são azuis, tem o poder de luz e sombra, tem Fortus, e aí tem os outros reinos, tá tudo aqui, gente, na frente, ó. A gente tem tudo aqui bem organizadinho, Umbros, reino de mente e segredo, o pessoal tem os olhos bem escuros, aí fala, basta um beijo e a mente tem novo senhor, porque realmente lá o poder é completamente psíquico, é de mente, é de manipulações, reino de sofos, de montios, árvores, faunos, fortos, que é mais próximo ali, com olhos de espadas sempre vermelhos, vão por você no prumo ou colocarei você de joelhos. É incrível. Eu amo demais a organização do sistema político que a Pencoli construiu nesse universo. E aí a gente tem a Jean, que é uma garota mortal, mas que não tem olhos castanhos, porque os mortais têm olhos castanhos. Ela tem olhos cinzentos e não há reino que tenha olhos cinzentos. E lá no primeiro livro, a gente descobre que ela é muito chamada como a filha do esquecido. Quem é esse esquecido? O que significa? E claro, lá no final do Despertar da Chama Eterna, aí vem os spoilers, vocês vão ter que ter lido Despertar da Chama Eterna pra ficar assistindo esse momento do compilado. E já em Brilho da Chama Eterna, a Jean não tá mais nessa posição de vítima, de poder. E eu amo isso que a Pencoli constrói, que é, no primeiro livro, a Jean tá sempre sendo empurrada, né? De um lado pra outro, ela não sabe tomar muitas decisões, acontece mais no final mesmo. Enfim, tá tudo bem, ela não sabe o que ela faz, o que ela é capaz de fazer, o que tá acontecendo, onde a mãe dela foi parar, quem é o Luther, se dá pra confiar nele. Ela tem um amor antigo também,
também, que vai se misturando. Aqui não, em O Brilho da Chama Eterna, as coisas não é mais sobre a Jean esperando alguém levar ela pra algum lugar, entendeu? Ela invadindo, tomando tudo, tomando decisões. Eu simplesmente amei. Às vezes ela vai ser levada pro centro político de Lumos e meio que vai ser obrigada a conviver com as grandes casas dos descendentes. Ali ela meio que vai ser obrigada a lidar com regras antigas, com leis, com rituais, a família daqueles homens de poder com que ela tanto odiou a vida toda. Só que em vez de ela só ser aquela pessoa que acaba lidando com as consequências ou as decisões dos outros, é agora a Jean decidindo, tomando decisões por si só. Então esse segundo volume, ele é menos sobre a Jean tentando descobrir tudo, sabe? É ela ali dentro, mostrando como tudo funciona de dentro do ventre daquele lugar, daquele sistema, como que funcionam os bastidores, os jogos de influência, as alianças políticas. E claro, do outro lado a gente vai ter a rebelião. Eu amo essa parte. Os Guardiões da Chama Eterna. Eu vi que a Alquimized tem também esse nome, de Chama Eterna. Aí eu fiquei, meu Deus, muito parecido, mas eu não li Alquimized pra saber, então não dá pra julgar. Mas aqui também é assim. Aí na parte mágica, a Raiz do Fogo finalmente deixa de ser aquele papel ali de endossar, a gente vai entendendo melhor qual é a verdadeira função dela. A Raiz de Fogo se torna uma chave de poder político ali dentro, porque interfere diretamente em como a magia circula em certos corpos. E aí a mitologia também ela vem com mais força, começa a trabalhar melhor a ideia de uma linhagem esquecida, de um deus que foi enterrado, o que de certa forma vai empurrar um pouco um Jean para um lugar apagado da história no sentido de filha do esquecido, sabe? Mas aí finalmente a gente vai visitar espaços sagrados, vai conhecer melhor as criaturas, os Griffin. Eles têm rosto, não são dragões, né? São rostos de dragão de mar, mas eles têm corpos de, sei lá, asas de águia, uma mistura ali, uma quimera praticamente. O triângulo amoroso, né? O triângulo amoroso ele meio que continua. Realmente assim não é um papel tão fundamental, mas é fundamental em certos momentos. Mas eu achava que iria se tornar aquela coisa muito persistente. Graças a Deus a Pencoli entende ali até certo ponto como ela vai trabalhar o limite dessa subtrama. E claro, o Brilho da Chama Eterna ele assume aquele papel de um livro 2 que vira a chavinha da saga, sabe? Depois do livro 2 de Trono de Vidro, ele tem essa coisa toda. Eu adoro, porque fã de Trono de Vidro que fala, né? E realmente os fãs de Trono de Vidro vão especificamente ficar muito ficcionados pela série, por essa série especificamente. Ela é muito pra fãs de Trono de Vidro, porque ela aprofunda personagens que você acha que conhecia, pessoas que têm uma visão e um tipo de discurso e depois você vê que é um pouco diferente, vai revelar muitos preconceitos internos ali dentro que até mesmo a Jean carrega. Às vezes você fica irritada muito com o que ela vai fazer ou deixar de fazer. Só que eu não julgo ela, porque ela tem 20 anos, entendeu? 20 anos, eu com 20 anos, entendeu? Há 3 anos atrás, tadinha de mim aqui. Porque esse é um livro meio que assim mesmo e faz parte. Cada vez que ela cometia um erro ou fazia alguma coisa irritante, eu falava, nossa, o TikTok vai revirar os olhos aqui. Mas aí depois, conforme a história ia passando, eu falava, não é assim, não. Não é assim. É a Jean descobrindo quão cruel é o mundo em que ela tá inserida. E quando isso acontece, você quer devolver na mesma moeda. E isso acontece muito, né? Tanto que custa aqui, gente, pra ela agradar. Aqui, ó. Na verdade, um pouquinho antes, ó. Tem uma cena que eu falo, uau, é você, garota, que eu quero no futuro. É você. Só que leva um livro inteiro pra isso acontecer. Só que assim, pra quem lê, é um livro, uma romantasia que continua escalando magia, se aprofunda na política, muito drama familiar, eu adoro isso. E uma zona meio cinzenta ali, meio moral, que eu amo, que nem tudo é 100% certo, nem todo mundo que tá errado na história tá errando o tempo todo. Eu amo, sou muito viciada nesse tipo de história. E eu gosto como a Pencoli não trata o leitor como ingênuo. Ela entra pro meu hall de autoras favoritas por esse motivo especificamente. Ela vai entregar o que é difícil de uma forma que precisa ser feita. Ela não vai facilitar pro leitor interpretar, entender, porque ela acha que você é inteligente. E é assim que autores têm que ser, tá? Se você não entendeu, é só ler de novo, prestar um pouco mais de atenção. Nossa distração hoje em dia deixa a gente mais doido e burro mesmo. Então é só prestar atenção, porque você consegue, meu bem, você consegue. Eu gosto disso. Ela não acha que a gente é burro ingênuo, que a gente é criança, sabe? Ela fala, não, você tem 30 anos, você vai ler esse livro aos 30 anos, então toma aqui, entendeu? Eu adoro isso na Pencoli. Por quê? Ela te puxa pra dentro das discussões sobre poder, sobre política. Ela vai falar de fé, ela vai falar de justiça, de uma maneira complexa, que se assemelha muito à forma como deve ser tratado na vida real. Então eu adorei isso. Só que aí, ao mesmo tempo, é a gente o tempo todo torcendo no processo pra Jean não se perder. Coitada, gente. Mas eu amei. Esse livro, o Luther tá demais, intenso emocionalmente, o boy tá
ai gente, tá entregando muito, eu gosto da forma como eles brigam, eles precisam estar ali discutindo e batendo a cabeça, não faz assim, vou fazer, não, agora faz assim, não vou fazer. Eu adoro que eles estão o tempo todo entrando em discórdias e não estão acertando e se alinhando em nada, mas tá tudo bem também, porque no fim essa história é sobre eles descobrirem qual é o local que eles vão ocupar nesses próximos volumes, qual vai ser as decisões realmente que eles vão querer defender no futuro, que nem sempre eles estão sabendo 100% agora. E eu gosto muito disso. Eu gosto da forma como a história tem uns clichês, mas ao mesmo tempo a dinâmica respira algumas criatividades, algumas originalidades. Por isso que eu amo a série e, ai gente, é o melhor do ano. Eu só vou esperar o restante agora pra discutir com vocês sobre esse assunto. Eu não vou fazer vídeos sobre a Chama Eterna enquanto não tiver as sequências, porque, gente, o spoiler, ele corre solto. Se você faz o material, as pessoas acham, aí jogam lá e comentam. Eu lembro quando eu li a Trono de Vidro, a Kotar, ai, as pessoas sempre fazem isso. O Powerless, eu quase peguei um spoiler de Fearless sem querer, então eu meio que vou fugindo pra não pegar spoiler, que eu não gosto de pegar spoiler, me deixa muito desmotivada depois, então eu tô fugindo de spoilers. Proibido spoilers nos comentários aqui dos próximos volumes de Chama Eterna, combinado? Voltei, hoje é o último compilado do vídeo, hoje é dia 2 de dezembro e tô aqui pra falar talvez a última leitura do ano. Por quê, gente? Eu não vou ler livros em dezembro, eu até tava pra ler um livro de Natal, mas assim, eu tô muito pensando na reta final do livro. Agora eu quero muito experimentar uma coisa um pouco diferente do que eu nunca vivi ao longo do ano, que é escrever só escrevendo. Durante todo o ano eu escrevi, durante as noites aí, vocês acompanharem todos os episódios do Nasce uma Autora, tem playlist do Nasce uma Autora se vocês quiserem, sempre com muita dificuldade no ritmo e tudo mais, muito ligado ao fato de eu trabalhar com livros, né? Muita gente pergunta isso pra mim, inclusive é uma coisa que é real, a gente tem um pouquinho de dificuldade, quem lê e escreve ao mesmo tempo por conta disso, mas eu queria experimentar muito os próximos 30 dias de férias que eu vou ter agora do meado de dezembro até meado de janeiro pra só escrever e eu quero muito experimentar isso, então eu não sei o que pode acontecer, eu sei que coisas boas viram disso tudo. Vocês vão acompanhar no Nasce uma Autora os vídeos de janeiro, os que eu não vou ter gravado agora em dezembro, todos os outros vão ser só vídeos do Nasce uma Autora, então acho que, enfim, agora o que nos resta é acompanhar esse challenge aí que eu vou fazer nas férias pra finalizar o livro. Mas não vim pra falar disso, eu vim falar justamente da minha última leitura, que entrou pra lista de melhores do ano, nacional, e eu tô muito feliz porque é uma romantasia nacional. Estou falando de Coração de Gelo e Rosas, essa edição belíssima que eu abri hoje no unboxing e eu li no Kindle, né, no meu e-bookzinho normal, então realmente fiquei muito encantada com a edição quando chegou. Ela não tem pintura trilateral, ela tem uma orelha caixa que se fala, né, que aí ela é assim, ó, muito legal. Enfim, tem no unboxing, quem quiser ver mais detalhes vai ficar aqui também em algum lugar, não sei se já vai ter saído o unboxing de novembro, mas esse é um livro muito gostoso pra quem gosta de romantasias, gosta de elementos de slow burn, tropes literárias como Noivado por Conveniência, essas coisas, até algumas pinceladas de Dark Academia, com aquela coisa da investigação acadêmica para descobrir história, para descobrir magia, com livros, edições raras, originais de contos de fada da nossa vida real, um livro que se passa ali no norte da Europa, eu acho que entre Escócia, não lembro, Noruega, norte da Escócia, também tem um elemento, umas cenas em Paris, então assim, maravilhoso, e ele é diferente um pouco das romantasias que a gente tem lido, assim, ele é bem diferente. Por mais que ele tenha essa pegada da magia e da política, ele é muito mais romance. É praticamente todo focado na jornada do romance, na jornada da nossa protagonista, descobrindo a sua identidade. Por que ele é tão diferente? Porque ela se veste do jeito que as pessoas julgam. E ela se veste como uma princesinha de conto de fada. Algumas pessoas acham meio brega e tudo mais. Ela teve um namorado, um amigo meio ciumento. Tem várias coisas ao mesmo tempo, mas a gente aqui vai conhecer a história da Brianna mesmo. Ela foi achada no meio da floresta, dentro de um cesto com um cordãozinho. E 3 tias solteiras pegaram ela, a Brianna, pra criar. Isso é muito inspirado em Aurora e, assim, tem algumas diferenças de contos de fadas, muito inspirado em contos de fada de clássicos da Disney. Então, pra quem gosta desses elementos de clássicos da Disney, como a Bela Adormecida, como a Bela e a Fera, algumas coisas assim, uma vibe Cinderela com bailes e tudo mais, eu acho que vocês vão gostar muito, muito mesmo, assim. Esse é o elemento central. E o mundo mágico, que é Alferrim, é um mundo
mundo feérico que existe do outro lado do nosso mundo. Só que a Brianna, ela tem uma teoria de que ele existe porque ela também faz uma espécie de visões, ela tem visões, uma espécie de miragens espaciais que acabam a levando pra lá. E aí a gente tem essa questão toda. Só que assim, o foco desse livro praticamente inteiro, ele se passa ainda no nosso mundo. Parte dele vai se passar em Alferrim. Alferrim é apresentado pra gente desde o primeiro capítulo, logo no topo dos capítulos. Tem elementos acadêmicos, definições, trechos históricos de livros que falam de Alferrim, das bibliotecas de Alferrim. Então assim, em nenhum momento a autora vai segurar isso pra gente, que Alferrim existe, se é uma possibilidade ou não. Ele é real e a jornada da Brianna, as sensações que ela vive, a jornada dela é muito interna, né? Quais são os pensamentos, quais são as visões que ela tem, os pesadelos, as experiências que ela não soube explicar ao longo da vida, o incêndio onde ela viu um dragão arretirando de dentro do fogo. É um livro com dragões. Você fica tentando entender e juntando as coisas. E a Babi, a sétima autora, que assim, eu fiquei muito surpresa, porque por mais que seja uma primeira romantasia dela, eu achei que ela não fez questão de explicar tudo, os pormenores explicitamente. Ela deixou a gente juntar pedaços e peças da história. E eu gostei bastante disso, porque muitas vezes a história não estava me contando o que estava acontecendo ou o que é, mas conforme as coisas iam acontecendo, eu conseguia entender e ir ligando. O que eu gosto bastante, até porque o Dark Academia costuma ser assim, por mais que ele não seja dark, porque assim, ele é flores e gelo e neve e aviões e hot no avião. Ai meu Deus, do nada, soltando assim, né? Ainda assim, ele consegue trazer esse elemento do Academia, porque a Brianna, ela faz uma especialização em linguística na Universidade Inverness, né? E o orientador dela se aposentou. Quem vai ocupar o lugar dele é o Ian Ferne, um norueguês que tem uma carreira acadêmica super respeitada. Só que ela, a Brianna, tem uma péssima experiência com o Ian Ferne, porque ele deu um feedback num artigo online dela que foi uma resposta muito rude e que a humilhou. Então ela acabou ficando super mal falada na academia, assim, depois disso. A reputação dela não ficou das melhores. Mas ela insiste nos estudos literários dela, na linguística, sobre como Alferrim pode existir um mundo mágico por conta dos elementos de conto de fada e como os livros de conto de fada podem estar contando coisas que são verdade. E aí ela tem essa teoria, mas o Ian Ferne tinha dado aquele feedback ridículo, falando que aquele era o trabalho mais ridículo que ele tinha lido, algo assim. Só que ele acaba voltando pra universidade e ocupa o lugar do orientador. Logo no primeiro dia, ela na sala de aula, ela vai ter que ser assistente dele porque ela era assistente do orientador dela. E agora ela vai ter que ficar mais próxima do Ian. O Ian vai ter que ajudar ela na orientação. E conforme a história vai avançando, eles vão fazer algumas viagens ao longo das bibliotecas da Europa, porque faz parte do programa dela, para poder eles encontrarem algumas edições em bibliotecas que ajudem a embasar o trabalho dela. Só que, gente, conforme isso vai avançando, muita coisa bizarra acontece que tem a ver única e exclusivamente, eu acho, com a Brianna e com a sua conexão com o Alferrim. Então, assim, é maravilhoso e ao mesmo tempo você fica tentando entender o que é. É sempre uma sensação de que algo terrível vai acontecer logo no final do capítulo. Então você nunca sabe de fato o que vai acontecer. Ele é o primeiro livro de uma duologia e isso é muito comum em primeiro livro de duologia, de você sentir que a história que aparece aqui é só os 50% da história, sabe? Muita coisa acontece no final, muitas revelações na parte final do livro, mas ao mesmo tempo você fica com aquela sensação de que o todo mesmo você vai enxergar na sequência, mas que você deu pra entender meio que aqui. Então, por mais que ele tenha tropes, elementos que a gente conhece, que a gente gosta, ele consegue ser surpreendente. E o mais legal é naquele estilo de escrita da Babi Sete. Pra quem já leu O Beijo da Neve, pra quem já leu Senhorita Aurora, pra quem leu Sapatilhas de Gelo, ou até mesmo pra quem leu os romances de época dela, Aurora de Lotus, vai ver isso aqui, essa assinatura dela, porque é uma romantasia que tem elementos de quem tipicamente escreveu romances de época. Ele tem elementos regenciais reais, assim, um reino na Europa, vai ter bailes em palácios com príncipes, tem tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, enquanto Alferrim é uma realidade que é escrachada, sim, colocada explicitamente desde o primeiro capítulo e que a gente fica tentando entender, mas é basicamente isso. Eu amei, eu dei 5 estrelas, eu coloquei na lista de melhores do ano porque é uma romantasia muito gostosa. Ele é pra fãs de Yakotar. Aqui eu vou abrir o espaço pra falar de quando ele foi anunciado na pré-venda, as pessoas julgaram muito o mapa dele. Ele tem um mapa, é bem bonito inclusive, mas aqui eu vou mostrar, que mostra o universo dele. Então tem a Ilha das Marés, a Ilha Primaveril, a Ilha Solar, tem a Ilha da Universidade, que é onde é o centro acadêmico e o centro de poder, né? As leis são regidas ali. Mas aqui nessa primeira parte a gente tem o Oceano Crepúsculo, Ilha do Outono, a Ilha do Inverno, a Ilha dos Elementais, né? Os féricos de cada ilha, como eles são diferentes entre si, como eles acabam convivendo em Alferrim. Eu vi muita gente realmente falando nos posts, até mesmo no grupo do Telegram, que é uma cópia, um plágio, ou que, por exemplo, a Brianna é parecida
parecida com a Elaine. Eu vou ser sincera pra vocês, eu achei muito rude esses comentários, porque vocês não falam, tipo, as pessoas que comentaram isso, não falam isso com todas as milhões de cópias de ACOTÁ que tem por aí sendo gringo. Eu vou partir em defesa aqui das autoras nacionais que fazem romantasias que entram nas mesmas ondas de tendência literária, mas toda vez que é com romance nacional, as pessoas vêm com 1 milhão de dedos apontando. Então, assim, será que o incômodo é porque se parece com a ACOTÁ mesmo? Outra coisa, a Brianna não tem nada a ver com a Elaine. Quantos personagens louras tem por aí, gente? Esse boy aqui é um férico do inverno. Vocês vão descobrir quem ele é na história. Esse livro tem referências a contos de fada, o que o torna muito diferente das romantasias, porque as romantasias, as referências delas são muito diferentes, assim, eu sinto, né? Então ele é um livro mais leve, mais romântico, pra você ler no verão, pra você ler no outono, se você quiser. Você pode ler na primavera, você pode ler no inverno, que ele combina com todas as estações, sabe? Você pode ler ele no Natal. Enfim, ele é assim, e eu gosto muito de como a Babi A7 trouxe algo que reúne elementos que a gente gosta, mas numa assinatura só dela. Ela já escreveu, pra quem leu Senhorita Aurora, conhece como ela sabe falar bem de castelos, de lugares reclusos, de inverno, como em Beijo da Neve, lagos congelados naquelas mansões nas montanhas. Ela faz isso muito bem, sempre fez isso, e Coração de Gelo e Rosas traz isso. Então acho que Coração de Gelo e Rosas é uma excelente experiência. Você vai acabar se surpreendendo ao longo da história. A escrita é muito gostosa. A Babi A7 é a única escrevendo. Eu sou muito apaixonada pela escrita dela. Então eu acabei dando 5 estrelas e favoritado. Fica aqui indicação e já antecipando que ele vai estar na lista de melhores do ano quando sair aí. Não sei quando vai ser, gente, mas vai sair ainda esse ano. Bem, amores, é isso. Esse é o compilado das leituras. Espero muito que vocês tenham gostado. Coloque aqui nos comentários o que vocês acharam dos livros que eu li nos últimos 3 meses. Quais são os livros que vocês leram nos últimos 3 meses? Quero saber quais são as leituras que vocês estão fazendo aí do outro lado, ou se vocês estão numa ressaca literária, e quais são as minhas leituras que vocês mais gostaram, quais vocês já vão colocar na lista de vocês logo. Lembre-se que o primeiro link aqui na descrição leva a lista de todas as leituras que eu fiz no ano. E aí os livros mais recentes são os que estão nesse compilado aqui. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Lembre-se de avaliar o vídeo aqui embaixo, hypar ele e, claro, se inscrever no canal para receber todos os próximos updates de leitura e escrita. Big beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!